Então, dentro do contexto de sistemas pneumáticos, eu vou fazer uma breve introdução sobre a parte da produção e da distribuição do ar comprimido. Então, o ar comprimido a gente viu que é o meio utilizado para fazer o movimento dos atuadores pneumáticos. Então, basicamente, um circuito pneumático tem a parte de atuação, né? O atuador, que pode ser linear ou rotativo, como a gente viu anteriormente. E aí a gente tem diversos elementos para controlar a velocidade e até mesmo a força desses atuadores. Mas, para fazer o movimento, o fluido ele tem que ter uma certa pressão e uma certa vazão, para que haja uma certa velocidade do atuador e uma certa força do atuador. Então, isso vai advir lá da unidade de potência, onde a unidade de potência basicamente consiste em um compressor que vai pegar o ar da atmosfera e vai colocar dentro de um reservatório. Então, para entender exatamente esse esquema aqui, a gente tem que conhecer todos os símbolos dos elementos pneumáticos, e isso a gente vai conhecer ao longo do andamento da nossa disciplina, né? E por isso que aqui eu apresento então uma ilustração de uma unidade de produção, armazenamento e condicionamento de ar comprimido, mas sem a utilização dos símbolos pneumáticos. Então o ar ele é pego da atmosfera, né? Geralmente a gente tem um filtro de admissão desse ar. Esse ar ele passa por um compressor, né? Geralmente acionado por um motor elétrico, mas pode ser um motor a combustão, por exemplo, também, né? E aí depois ele é jogado dentro de um reservatório sob pressão. E aí a gente pode ter outros elementos também nessa unidade aqui, como por exemplo resfriador, como secador, separador de condensados e assim por diante, como a gente vai ver posteriormente. Então, mas o objetivo aqui dessa aula é falar brevemente sobre o compressor e o reservatório. Muitas vezes a gente até encontra unidades compactas de produção de ar comprimido, onde a gente consegue ver bem o reservatório, né, cujo símbolo é esse daqui, e o elemento compressor, cujo símbolo é este que está apontado aqui. Então, para que serve uma unidade de produção de ar comprimido? Para colocar o ar nas condições de pressão e qualidade que a utilização vai necessitar. Então, existem diversos tipos de compressores disponíveis no mercado. Então, eu não vou me ater aqui aos tipos, às características dos tipos de compressores, porque isso eu vou indicar alguns materiais e alguns vídeos para vocês estudarem. Existem diversas características a serem consideradas em um compressor quando forem adquiridos, mas sobre o ponto de vista do consumo que a minha aplicação vai ter, ou seja, da vazão requerida pela minha planta e a pressão que meus equipamentos vão trabalhar, então eu tenho que fazer um levantamento do consumo que eu vou ter por equipamento, né, e as pressões que cada um dos equipamentos vão necessitar para trabalhar. Fazendo isso, eu somo todas as vazões para ter uma vazão total que eu vou necessitar e vejo também qual vai ser a maior pressão que eu vou precisar no meu sistema, para que então eu possa selecionar um compressor que satisfaça a pressão e a vazão requerida para o meu sistema, onde se tem, como mostra esse gráfico aqui, os campos de aplicação de cada um dos tipos de compressor. Tá? Então, por exemplo, os compressores de êmbolo, de pistão, né, geralmente trabalham com pressões altas e têm uma certa limitação de evasão. E além disso, né, além de eu selecionar o meu compressor, eu também tenho que calcular qual que é o tamanho do meu reservatório de ar que eu vou necessitar, dependendo do tipo de acionamento, né? Geralmente, muitas vezes, os compressores têm um ciclo de comutação, né? Então, ele fica ligando e desligando
apesar que hoje em dia já se usa bastante também inversor de frequência, né, para não desligar completamente o motor que aciona os compressores, mas dependendo de quantas vezes por hora eu vou ficar ligando e desligando o meu compressor, e qual é o volume de fornecimento, né, ou seja, qual é a vazão requerida pelo meu sistema, eu vou calcular então o volume do reservatório de ar que eu vou precisar. Né? Aqui eu estou mostrando o cálculo num nomograma simplificado, mas hoje em dia, como eu indico ali no material auxiliar, existem ferramentas até online que calculam o tamanho do reservatório de ar necessário para uma determinada aplicação. E aí, então, selecionado o tipo de compressor, dependendo da pressão, da vazão e de outros critérios também, o tamanho do meu reservatório que eu preciso do sistema, basta então que eu faça a distribuição do ar comprimido, que está aqui dentro do reservatório, para o meu circuito pneumático. E é sobre isso que eu vou falar agora. Então, a distribuição, a rede de distribuição, vai comunicar a fonte, né, que é o reservatório de ar, com todos os equipamentos consumidores na minha planta. E aí a gente tem que levar em consideração algumas características importantes, como a baixa queda de pressão, né, na linha de distribuição, não ter vazamentos na minha linha de distribuição e ter o que se chama de uma boa capacidade de separação de condensado, porque o ar ele esquenta e esfria dentro da tubulação e acaba então por condensando dentro da tubulação, algo que deve ser evitado na distribuição do ar comprimido. Existem vários materiais para tubulação de distribuição de ar comprimido, onde alguns são rígidos e outros são flexíveis, mas independente do material da tubulação, então para que não haja uma grande perda de carga, né, perda de pressão ao longo da linha de distribuição, então a gente tem que fazer o correto dimensionamento das linhas, ou seja, escolher o diâmetro interno da tubulação, tal que a perda de pressão não seja grande. Então, para isso, eu tenho que saber qual é a vazão que eu vou ter no meu sistema, qual é o comprimento total que eu vou ter na rede. Geralmente se usa o que se chama de comprimento equivalente também, porque a gente tem que calcular a perda de pressão em todos os elementos, né? Joelhos, válvulas, junções, T's e assim por diante. Então, geralmente, para simplificar o cálculo, a gente calcula um comprimento linear da rede e mais um comprimento equivalente. A gente estabelece qual é a queda de pressão que a gente admite no sistema e, sabendo então da pressão de regime, ou seja, a pressão que eu vou trabalhar no circuito, então eu vou poder calcular o diâmetro de todas as partes das tubulações que compõem meu sistema de distribuição de ar comprimido. Então eu faço isso para cada parte separadamente do meu circuito e existem nomogramas e também existem softwares para se fazer isso daí. Ou seja, a gente faz esses cálculos tanto para a linha principal quanto para as linhas secundárias e para as linhas de alimentação de cada equipamento que a gente vai ter. Então vejam que aqui a gente tem uma ilustração de uma parte da composição da rede, onde a gente percebe que a gente tem uma linha principal de distribuição de ar e a linha secundária sempre sai para cima da linha principal, né? Então aqui uma linha secundária sai para cima, aqui outra linha secundária para cima, outra linha secundária para cima. E também a mesma coisa acontece para a linha de alimentação de cada máquina. Veja que aqui eu vou ter uma linha de alimentação para uma máquina, aqui uma linha de alimentação para uma outra máquina, ou para um equipamento, né? Outra linha de alimentação para uma outra máquina. Essa linha de alimentação também sai para cima de cada uma das linhas secundárias. Por que essas linhas sempre saem para cima? Para evitar que haja o transporte de condensado na rede de distribuição de ar. E vejam que também em cada uma dessas linhas aí, geralmente a gente tem uma válvula, um registro, né, para poder facilitar a manutenção de parte da linha de distribuição. E aí, na linha de alimentação de cada um dos equipamentos, ou do conjunto de equipamentos, a gente vai ter o que a gente chama de unidade de conservação e tratamento de ar,
muitas vezes também chamado de Lubrifil, que é uma marca, né, um nome comercial, que é composto de uma válvula para regular a pressão do ar para cada equipamento, um filtro e um lubrificador. E debaixo dessas linhas de alimentação a gente geralmente tem o que se chama de um dreno, que é para retirar a umidade da linha. Então o regulador de pressão vai anteriormente a cada equipamento. Então é claro que a pressão da linha tem que sempre estar acima da pressão mais alta do equipamento que requer a pressão mais alta. Por exemplo, um equipamento precisa trabalhar com 6 bar e o outro com 8. Então a linha vai estar provavelmente com cerca de 9, 10 bar. E aí antes de cada equipamento, ou de cada máquina, a gente vai regular a pressão para aquele equipamento ali trabalhar numa determinada pressão. Percebe-se também que nessa ilustração aqui a linha está em azul, né? A tubulação está em azul, porque por norma também a tubulação pneumática tem que ser azul, e está inclinada, que é também para facilitar o transporte do condensado para ser retirado no purgador, na linha de alimentação de cada equipamento. Então esses filtros de ar comprimido, né, eles têm um elemento filtrante para tirar as partes sólidas, né? E eles também têm um copo aqui com um formato que facilita então retirar a umidade do ar, e depois se abre debaixo desse copo aqui, tem um orifício para retirada dessa umidade, que pode ser feita de maneira manual ou também automática. Então está aqui o símbolo do que se chama dreno. E ainda temos o elemento lubrificador. A gente coloca óleo no elemento lubrificador para, quando o ar passar, lubrificar o ar para que as partes internas das máquinas sejam lubrificadas, e aí a gente tem uma válvula de regulagem da quantidade de óleo que é colocado em máquina. Mas cada vez mais se está diminuindo o número de equipamentos que necessitam de lubrificador diante do apelo ecológico e também relacionado aos custos que se tem com óleo.